Mundo Urbex é um projeto de exploração urbana que investiga a história de lugares que foram muito importantes e que hoje estão em ruínas. Somos uma equipe de historiadores, cineastas, documentaristas, arquitetos e videomakers, explorando lugares, reativando memórias, documentos, fotografias, filmes antigos. Mundo Urbex é um reality de aventura e história que foi criado para tornar a apresentação de lugares e temas históricos como entretenimento. E todo acontecimento que tem, para nós é história e a gente quer manter essa história viva. Em uma jornada intensa rumo ao passado, Mundo Urbex, Trilhos da História, embarca em uma nova temporada dedicada a revelar os vestígios das antigas estações e complexos ferroviários esquecidos pelo tempo. Para resgatar essa história linda que é a ferrovia. Nosso caminho é guiado pelas marcas que os trilhos deixaram e muitas vezes apagaram nas cidades, vilarejos e comunidades que existiam graças às conexões férreas. Exploraremos as ruínas que testemunham um Brasil moldado pelo trem, cuja força de progresso um dia foi inquestionável e hoje jaz em silêncio. Foi com muito sentimento que eu presenciei o fim praticamente da ferrovia. Desde a construção da primeira ferrovia brasileira em 1854, com a pioneira estrada de ferro Mauá, financiada pelo visionário Irineu Evangelista de Souza, o Barão e Visconde de Mauá, até a expansão desenfreada das linhas férreas promovida por figuras como Dom Pedro II, que via na ferrovia um símbolo de modernidade e unidade nacional. A série revisita marcos decisivos da história ferroviária. Também destacamos o papel de nomes como Percival Farquhar, magnata norte-americano responsável por vastas redes no território brasileiro, e os barões do café do Oeste Paulista, que financiaram ferrovias como a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Estes esforços levaram o Brasil a atingir em seu auge uma malha com mais de 38 mil quilômetros de trilhos. E ao longo da nossa trajetória, já exibimos nossos conteúdos em diversas emissoras como Rede Minas TV, Canal Rural, TV Samsung, TV Cultura e agora em uma nova parceria com a TV Bandeirantes. Mundo Urbex tem atraído a atenção e curiosidade do público por várias razões. A história do lugar, as curiosidades da arquitetura de época, as histórias das pessoas, das memórias, a condição de ruínas e o clima de investigação sempre desafiando perigos. Fazendo com que as nossas explorações sejam sempre desafios a serem superados. Nossa equipe tem como objetivo investigar as histórias que estão por trás de um lugar em ruínas, respondendo perguntas como: o que foram essas ruínas em seu auge? Qual a importância do lugar para a sociedade? Qual época ou período pertenceu? Quem eram os responsáveis? Os proprietários? Os fundadores? Os arquitetos? O que esse lugar representou e o que ainda se sabe sobre ele? Quais vestígios ainda existem? E quem ainda está vivo para contar essa história? Nós vamos acabar também. E se nós não colocarmos isso em papel, em imagem e tal, isso vai ficar perdido. Trilhos da História documenta com rigor e sensibilidade cada fragmento dessas estruturas que já foram o elo vital da nação. Em uma série de 13 episódios, mergulhamos na memória ferroviária dos 3 estados pioneiros da implantação das ferrovias do café: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o chamado Triângulo Cafeeiro, região responsável por moldar a economia e a malha ferroviária do Brasil no século XIX. A importância desse projeto é de recontar essas histórias esquecidas para as novas gerações. Como pessoas mais vividas e estando aqui neste mundo, devemos fazer de tudo para que elas jamais desapareçam. Além das ruínas e dos lugares, também pesquisamos, documentamos as histórias das pessoas que ainda estão vivas, porque na maioria das vezes as pessoas têm uma faixa etária acima de 80 anos, que torna o projeto não só necessário, mas muito relevante e muito importante. Essas memórias que ficam são uma oportunidade única de resgate do que muitas vezes são os últimos vestígios das memórias coletivas dos lugares. Do jeito que ela estava chica, quando eu morrer, acabou-se.